Boa tarde, prezadas irmãs, prezados irmãos, encarnados e desencarnados, que a paz do Mestre Jesus nos ilumine. Então, agradeço primeiramente o convite pela casa para mais uma vez estar aqui nesta tarde de hoje. Agradeço principalmente a Jesus de me oferecer essa oportunidade de falar sobre os seus ensinamentos. Agradeço também a espiritualidade amiga que está aqui desde cedo, preparando este ambiente para nos receber. Lembrando, meus irmãos, que ao sairmos dos nossos lares, ao sairmos dos nossos afazeres do dia a dia, em direção à casa espírita, já somos envolvidos por esses amigos espirituais que querem tanto o nosso bem. E que ao adentrarmos a este ambiente, a esta casa de luz, a este hospital, nós somos envolvidos por esses amigos que já estão aqui, querendo nos oferecer um abraço, uma ajuda de que tanto necessitamos. Então, enquanto, meus irmãos, nós participamos desses estudos oferecidos pela casa, até mesmo no ambiente doméstico, né, através das redes sociais, nós já somos amparados, estamos sendo tratados por esses amigos que vêm ao nosso encontro. E para que essa ajuda seja realmente efetiva, neste momento, né, em tantas casas espíritas que nós vamos assistir essas palestras, como eu falei, até no ambiente virtual, é necessário que a gente nos desligue dos problemas do dia a dia, das nossas correrias, dos nossos afazeres, que a gente possa estar em sintonia com esses irmãos, através de um bom pensamento, de uma prece sincera, e conversar mentalmente com esses amigos que, com toda certeza, eles estão aqui para nos ajudar. Então, conforme anunciado, né, o tema escolhido para nós tratarmos nesta tarde de hoje, nós encontraremos no Evangelho do Espiritismo, lá no capítulo 3, e ele é intitulado Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. Então, essa passagem ela está registrada lá no Evangelho de João, no capítulo 14, versículos de 1 a 3, no qual Jesus disse, durante a última ceia, né, quando ele consola os discípulos ali naquele momento de despedida. Então, Jesus disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. Mas por que no momento de despedida, na última ceia? Então, Jesus, como ele é onisciente, ou seja, ele já sabe de tudo, né? Ele já tinha um pleno conhecimento naquele momento do que estava por vir. Então, naquele momento, o mestre sabia exatamente como aqueles acontecimentos se desenrolariam. Então, ele chama os seus discípulos, conversa amigavelmente, e dentre todos os ensinamentos, tantas passagens ali, ele diz: há muitas moradas na casa do meu Pai, que é o tema que nós trataremos desta tarde de hoje. Mas antes da gente entrar propriamente nesse tema escolhido, é importante nós compreendermos, e principalmente para aqueles que estão conhecendo a doutrina agora, que estão chegando agora no Espiritismo, né, que o Evangelho segundo o Espiritismo, como o nosso irmão Eugênio falou, ele não é um novo Evangelho, ou seja, ele não é uma simples repetição, mas também não foi um Evangelho criado por Kardec. O Evangelho segundo o Espiritismo nada mais é dos evangelhos que nós conhecemos daqueles conhecidos evangelistas, só que com uma visão, com uma ótica da doutrina espírita. Então ele amplia um pouco mais o nosso conhecimento, ele amplia a nossa visão para que a gente possa interpretar aqueles evangelhos que foram escritos numa outra época, numa outra cultura, que às vezes fica um pouco difícil da gente entender o que realmente as mensagens de Jesus naquele momento queria passar. Então, quando a gente fala o Evangelho segundo o Espiritismo, não é um novo Evangelho. O Espiritismo ou Kardec não criou um novo Evangelho. A única coisa que Kardec fez foi ampliar um pouco mais essa visão, né, de acordo com a lógica espírita. Então, segundo o Jorge Alahá, né, essa obra, como as demais obras da codificação, ela tem como essência principal desmistificar
os ensinamentos religiosos. Como eu falei, ela traz um conhecimento racional, ela traz um conhecimento mais aprofundado e coerente dos fenômenos espirituais que nos acontecem no nosso dia a dia com a moral cristã, ou seja, ele amplia esse nosso entendimento. Então, muitas coisas que acontecem na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, relacionadas a todos esses fenômenos, quando a gente não tem o conhecimento, muitas vezes aquilo traz um receio, traz um medo. Então, o que a doutrina espírita faz? Ela estuda todos esses acontecimentos, todos esses fenômenos e traz uma explicação lógica, uma explicação racional, uma explicação coerente. O próprio Jorge Lahar, ele tem um estudo fantástico do Evangelho segundo o Espiritismo, no YouTube, eu costumo acompanhar. Então ele pega o Evangelho segundo o Espiritismo e vai passo a passo fazendo o estudo nas entrelinhas. Então isso é muito importante para que a gente tenha esse conhecimento, que a gente possa entender essas mensagens que Jesus nos deixou, essas mensagens tão importantes para o nosso dia a dia. E Lahar, ele afirma nesse estudo que o Evangelho segundo o Espiritismo ele é um guia prático para a nossa vida, nosso dia a dia. Ele é como se fosse uma bússola. E o objetivo do Evangelho é auxiliar o indivíduo na aplicação dos conhecimentos de Jesus no nosso cotidiano, promovendo uma vivência consciente e transformadora do Evangelho. Então, eu gosto muito dos estudos de Lahar. Eu acho que ele mandou muito bem quando ele fala que o Evangelho é uma bússola para todos nós. E realmente, ele é um manual prático para a gente evoluir, né? Não basta a gente apenas entender, não basta a gente vir à casa espírita, como hoje, por exemplo, no sábado, a gente sentar aqui, escutar essas preciosas mensagens de Jesus, que são maravilhosas, mas se a gente não tirar da teoria e colocar na prática. E eu sei que muitas vezes isso é difícil. A gente está semanalmente na casa espírita, eu costumo falar, né, nos nossos estudos lá, que é muito fácil ser espírita dentro do centro espírita. É muito fácil ser espírita numa casa espírita onde todos são espíritas. Mas o difícil é a gente ser espírita, ser cristão no nosso dia a dia, com tantas dificuldades, muitas vezes até dentro do próprio lar, né? Como a gente vai ver. Eu digo que no lar, né, na nossa família, é o local onde a gente tem as maiores felicidades, onde estão os nossos maiores amores, mas é justamente no lar onde a gente tem também as maiores dores, as maiores dificuldades, principalmente dificuldades de relacionamento. Então, dentro do Espiritismo, a gente vai encontrar, né, a gente vai entender a reencarnação. Por que aqueles espíritos estão ligados? Por que eles reencarnaram sobre o mesmo terra? Então, a gente não conseguiria explicar a bondade e a justiça de Deus fora da reencarnação. Como explicar um Deus bom e justo quando nasce uma criança em uma família paupérrima com sérios problemas de saúde e outra criança nasce perfeita numa família com todas as condições? Então, que Deus seria esse Deus bom e justo que permitiria esta diferença? Então, quando a gente começa a estudar, nos debruçar sobre os ensinamentos dentro da ótica espírita, a gente começa a ter essas respostas. Daí a importância de não só vir à reunião espírita, mas a gente estudar o Espiritismo. Então, meus irmãos, a nossa tarefa nesta tarde de hoje, né, é nós pegarmos essa frase, há muitas moradas na casa de meu pai, e analisarmos, né, interpretarmos de acordo com o conhecimento que o Espiritismo nos dá. É tentarmos entender, né, com a ajuda da espiritualidade amiga, né, com a orientação deles, o que Jesus realmente transmitiu nesta afirmação. Eu digo afirmação porque ele foi muito certeiro. Ele diz, há muitas moradas na casa do meu pai. Ele, em momento nenhum, algum ele duvidou. Ele diz que há muitas moradas na casa de meu pai. Então, lá no Evangelho de João,
capítulo 14, como eu falei nos versículos de 1 a 3, Jesus ele disse assim, 2 pontos. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Então essa aí foi a citação que está lá no Evangelho de João, que a gente vai interpretar nesta tarde de hoje. Então, como eu falei, Jesus afirmou. Então o Espiritismo, ele interpreta essa passagem como a referência à pluralidade dos mundos habitados e à diversidade das condições evolutivas do espírito. Ou seja, a frase de Jesus, ela indica que a nossa jornada espiritual não se limita a uma única existência, nem a um único planeta. Cada espírito ele percorre múltiplas reencarnações através de uma trajetória de evolução moral. Então, como o Espiritismo ele traz para a gente, como eu falei, a reencarnação, é impossível racionalmente nós aceitarmos a situação de que nós somos espíritos imortais, fomos criados em um ponto da existência e não acabaremos. O que morre é o corpo, o nosso espírito irá sempre existir. Então seria muito ilógico pensar que diante de uma existência, 50, 60, 100 anos, a gente, ao final da morte física, ter lá o Senhor separando, esse vai para o inferno e esse vai para o céu. Que pai justo seria esse? Que felicidade, por exemplo, teria uma mãe bondosa que alcançou o céu e sabendo que o seu filho foi para o inferno e nunca mais eles se encontrariam. Então não tem lógica esse Deus justo e bom. Então o Espiritismo ele vem tirar esse véu, falar sobre essas moradas e tantos outros conhecimentos como a reencarnação, para que a gente possa entender esse amor de Deus. É impossível entender esse Deus amoroso fora da reencarnação. Não haveria lógica. Então, seguindo, meus irmãos, segundo a doutrina espírita, a Terra não é o único planeta habitado. Há uma infinidade de mundos povoados e diferentes formas de vida. Além disso, pela lei do progresso, os espíritos que somos nós, evoluímos continuadamente buscando nosso aperfeiçoamento moral e intelectual. Então, muitas vezes, nós caímos no erro, isso já é um erro crasso, de dizer assim, o nosso espírito. Não é o nosso espírito, nós somos espíritos. A diferença, eu não tenho dúvida que aqui há uma play de espíritos assistindo a essa nossa reunião de hoje. A diferença nossa para eles é que, olha, nós estamos num corpo físico de carne e eles estão fora do corpo, mas somos espíritos igualmente. Então nós somos espíritos, ora habitando um corpo físico. Nós não somos um corpo tendo um espírito. Então a gente tem que inverter essa lógica para a gente compreender de uma maneira mais ampliada que nós somos imortais, nós somos espíritos. Neste momento, passando nesse planeta escola, vivendo uma fase da nossa existência, habitando um corpo físico. Daqui a alguns anos, vai demorar para todos, eu espero, a gente vai perder esse corpo físico, mas continuaremos sendo as mesmas pessoas, os mesmos espíritos, com as mesmas intenções, com os mesmos pensamentos. Então, seguindo aqui, levando essa lógica das moradas, ao olharmos, como Elarrat diz, ao olharmos para o céu, nós observamos essa imensidão de estrelas que, segundo a ciência, muitas delas são acompanhadas por inúmeros planetas em suas órbitas. Diante dessa realidade, não é fácil, não é difícil para nós imaginarmos que nesse vasto e infinito universo existam mundos onde haja vida semelhante à que conhecemos aqui na Terra. Então, se a gente olhar para essa vastidão, para essa infinidade de astros que habitam o universo, por que haveria vida só aqui no planeta? Então, é impressionante pensar no tamanho do universo, nas possibilidades que ele guarda,
E se há tantos planetas, tantos astros, por que teria vida só limitada à Terra? A doutrina espírita, meus irmãos, ela nos convida justamente a isso, a considerar que a criação divina ela é muito maior do que aquilo que podemos ver ou podemos imaginar. Então o Espiritismo, ele nos conduz a essa visão lógica, muito racional, do que não faria sentido existir uma infinidade de astros espalhados, né, pela definida criação. A gente leva a gente imaginar que Deus ele é tão grande no seu amor que ele não criaria nada sem propósito ou sem utilidade. Então, lá na questão 55 do Livro dos Espíritos, que fala sobre esse assunto, Kardec ele pergunta aos espíritos, ele faz a seguinte pergunta: são habitados todos os globos que se movem no espaço? Olha que pergunta direta interessante. E os espíritos respondem a Kardec: sim. E o homem da Terra, somos nós, está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, bondade e em perfeição. Há, entretanto, homens que se julgam muito fortes e que imaginam que esse pequeno globo tem o privilégio exclusivo de conter seres racionais. E eles vão além na resposta a Kardec. Eles dizem assim: orgulho e vaidade, um ponto de exclamação nessa resposta. Julgam que Deus criou o universo só para eles. Então, meus irmãos, há uma parcela da sociedade, os materialistas, que acham que tudo aquilo que foi criado, né, esses astros, no universo, é justamente para embelezar o nosso planeta. Acha que a vida racional seria só limitada ao planeta Terra. E quando a gente vai lá no Livro dos Espíritos e a gente lê uma resposta da espiritualidade superior a Kardec falando sobre isso, a gente sente a nossa pequenez. Não pequenez como indivíduo, né? Nós somos importantes dentro da criação, mas isso vem nos despertar que dentro de tudo isso nós somos apenas uma parcela. Então essa resposta, ela nos traz a certeza da pluralidade dos mundos habitados, que é um conceito fundamental da doutrina espírita. E ela nos convida justamente a refletir, a gente parar para analisar sobre essa grandiosidade que é a criação divina. Então a gente para pensar, se todos os astros tivessem sido criados apenas para enfeitar as nossas noites, por que Deus criaria astros, por exemplo, que a gente não consegue enxergar, que a gente não consegue ver? Qual o sentido disso tudo, né? Então, aquela parcela que a gente, naquelas noites estelares que a gente consegue ver, é muito limitado da grandiosidade quando a gente vai estudar, quando a gente vai ver os artigos científicos, que a gente não tem noção do que existe. Então, se a gente se apegar a essa tese de que não existe vida em outros globos, em outras galáxias, dizendo realmente que os materialistas dizem que tudo isso foi criado para o nosso deleite, não faria sentido. Deus criaria por nada. Então, seguindo, ainda no capítulo 3, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec ele classifica 5 tipos de mundos habitados. E ele mesmo esclarece lá no Evangelho segundo o Espiritismo que essa classificação que ele faz é só para o nosso entendimento aqui racional. Ele cita que qualquer um outro que tivesse feito essa classificação poderia fazer de outra maneira, mas ele classificou em 5 tipos para que a gente possa ter esse entendimento. Então ele diz que o objetivo dessa classificação é oferecer uma noção geral para nos ajudar a compreender como que é esse progresso dos mundos, como que é esse progresso espiritual. Então, como eu falei, ele mesmo cita lá no Evangelho segundo o Espiritismo que essa classificação é mais para o nosso entendimento. Então, ele dá um exemplo de um dos seus estudos, e a gente pode trazer aqui para a gente comparar. Nós estamos vivendo novas criações, né? A gente está no segundo andar dessa classificação de mundos.
Mas aqui dentro do nosso planeta, se a gente for comparar, a gente vê os países. A gente vê países que estão muito desenvolvidos, né, financeiramente, politicamente, moralmente, e tem outros que estão muito atrasados. Todos eles estão no mesmo mundo de provas e expiações. E Kardec traz essa comparação para a gente. Essa linha, essa comparação, ela é muito tênue, como a gente vai ver. Então, Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 3, quando ele vai falar sobre a classificação dos mundos, ele começa falando sobre os mundos primitivos. É uma definição muito legal. Então, Kardec, lá, ele diz assim: mundos primitivos são mundos destinados às primeiras encarnações dos espíritos. A vida é bastante simples e os instintos predominam. Os habitantes na experiência material e moral. Então, o nosso planeta Terra, nós já passamos desse ponto do mundo primitivo. Lá na antiguidade, passamos por isso, a sociedade evoluiu como um todo e nós já demos um passinho à frente. Hoje nós estamos num mundo de provas e expiações. E Kardec ele diz, é onde vivemos atualmente. Então, esse atual momento da nossa existência, nós estamos vivendo num mundo de provas e expiações. Neste mundo, o mal e o bem convivem lado a lado. E os espíritos passam por provas e expiações. Todos nós, espíritos, como eu falei, nós somos espíritos. Passamos por provas e expiações, com o objetivo de evoluir moral e intelectualmente. Então, quando a gente passa por todas as nossas dificuldades, que não são poucas, o objetivo de toda dificuldade é que faça a gente evoluir moral e espiritualmente. Sofrimentos e dificuldades fazem parte do aprendizado. Então, como nós estamos no planeta escola, tudo isso que a gente está passando serve para o nosso aprendizado. Dentro do movimento espírita, né, atualmente, tem se falado muito em transição planetária. Provavelmente muitos aqui já ouviram falar, inclusive tem livros maravilhosos sobre o assunto. Então, nós estamos vivendo justamente nesse momento de transição, saindo do mundo de provas e expiações e entrando no mundo de regeneração. Então, tem um exemplo para a gente fixar que eu gosto muito, quando a gente fala dessas escalas de mundo, né, tem uma comparação muito legal de Elará, que ele fala como se nós morássemos num edifício, um edifício residencial. Nós já habitamos o primeiro andar, que é o mundo primitivo, muito próximo à rua, muito barulho, muita poeira. Nós evoluímos, chegamos ao mundo de provas e expiações, que é o mundo do segundo andar, já melhorou um pouquinho, já nos afastamos um pouquinho da rua, e nós agora estamos justamente nesse momento de mudança. E o que a mudança faz? A gente vai fazer a obra, causa poeira, barulho, desarrumação, toda mudança causa aquele transtorno, e depois quando a gente muda para uma casa melhor, a gente vai passa a habitar um local melhor. E é justamente o que nós estamos vivenciando agora. Muitas vezes, ao ligarmos as redes sociais, a televisão, a gente tem uma sensação de caos. Por que essa palavra sensação? Porque é justamente essa mudança. A gente sente que às vezes o mundo está fora de controle, uma violência altíssima, corrupção altíssima, mas é justamente essa peneira que a espiritualidade divina vem nos informar que está acontecendo. É justamente esse momento de mudança, esse momento de transição que nós estamos passando. Se a gente trazer isso para a nossa vida, sempre quando a gente tem alguma movimentação na nossa vida, algum abalo que nos deixa muito impressionados, a gente muitas vezes sai da inércia e a gente dá um salto de qualidade, a gente melhora. Então é justamente esse momento que nós estamos vivendo no nosso planeta. Às vezes a gente fica sem esperança, desanimado por tudo aquilo que a gente tem
observado, tudo aquilo que a gente tem vivenciado, mas quando a gente vai ler um livro como Transição Planetária, a gente identifica que tudo isso estava ou está na programação divina. Então é justamente isso que nos traz um acalento, né? Nos traz esperança de dias melhores. E depois Kardec, um passo adiante, ele vai falar sobre o terceiro andar onde nós entraremos, que é o mundo de regeneração. São mundos de transição onde os espíritos que já superaram as paixões mais grosseiras, ou seja, serão ainda espíritos imperfeitos, terão paixões, mas eles já conseguiram vencer essas paixões mais grosseiras, né? O mal ainda existe, mas já não domina. Há mais compreensão, paz e solidariedade. Então é justamente esse momento de transição, é justamente esse mundo que nós estamos entrando. A nossa geração começou a fazer essa movimentação, aliás, ela já começou há muito tempo, mas a nossa geração, a gente está mais sentindo esses abalos, né? Essa aceleração do tempo. Então a gente está entrando nesse mundo, como Kardec diz, mundo de regeneração. Depois disso vem o quarto andar, são os mundos ditosos ou felizes. Destes mundos reinam bem. Os espíritos que habitam são moralmente evoluídos e a vida é marcada pela harmonia, fraternidade e sabedoria. O sofrimento praticamente não existe e a matéria é mais sutil. Então, olha, meus irmãos, isso é inevitável, acontecerá com todos nós. Nós chegaremos lá. Isso depende de nós. Uns irão na frente, outros mais retardados, mas esse caminhar ele é individual. Então a espiritualidade, a misericórdia divina, ela nos afirma que isso é inevitável. Nós, ainda como espíritos endurecidos, o que nós podemos fazer, né, infantilmente, atrasar esse progresso e esse processo, mas ele é inevitável. E por fim, Kardec, ele fala dos mundos celestes ou divinos. São os mundos mais elevados da criação, moradas de espíritos puros que atingiram a perfeição. Não há mais provas ou expiações. São os destinos finais dos que completaram a sua jornada evolutiva. Então são mundos onde espíritos da categoria de Jesus já habitam. Eles não precisam mais de reencarnar, porque eles já completaram toda essa evolução. Tem um reencarne por missão específica, como Jesus, por exemplo. Jesus ele não tinha necessidade do encarne, que Jesus encarnou, não reencarnou. Do encarne, mas ele veio em missão. Jesus ele veio para dividir a história, para deixar exemplificado a sua mensagem. Ou seja, Jesus ele é o nosso governador espiritual, né? Deus, nosso Pai, nosso Criador, passou essa missão às mãos de Jesus para que ele pudesse nos encaminhar nesta evolução. Então Jesus ele já habita esses mundos celestes ou divinos. E eles nos informam que nós também chegaremos lá. A gente não vai se importar com o tempo. Por quê? Jesus, nas literaturas espíritas, né, que a gente vê em transição também tem, os mundos que Jesus evoluiu já não existem. Eles já não existem mais. Então o nosso planeta, né, quando ele foi criado há bilhões de anos atrás, Jesus já era Jesus, ou seja, já era esse ser evoluído. Então olha a diferença. Jesus para nós. Muitos e muitos e muitos bilhões de anos em evolução, mas nem por isso o Pai deixa de nos amar como ama Jesus. Então é isso que nos traz, que nos dá a diferença, porque nós chegaremos lá. Tem um livro muito legal, chamado Cartas de uma Morta. Ela foi psicografada por Chico Xavier e o espírito de editor foi justamente a mãe de Chico, na época já desencarnada, a Dona Maria João de Deus. Esse livro ele foi publicado em 1935, é um livro muito bacana, muito gostoso para a gente ler. O nome do livro é Cartas de uma Morta, não sei se eu falei. E essa obra, ela reúne cartas espirituais
da mãe de Chico após o seu desencarne. E nenhuma desses capítulos ela narra uma experiência que ela foi levada em espírito ao mundo mais evoluído. E ela narra nesse capítulo como que é esse mundo, né, que ela foi visitar. Ela relata lá que a aparência dos espíritos, né, dos seres que habitam aquele órgão, ele é mais sutil e eles se comunicam por pensamento, né? Eles vivem um ambiente de paz, de fraternidade, de ajuda mútua. Aí a gente para pensar, eu gostaria muito de estar morando lá, de estar vivendo lá. Mas ela fala, o que nos chama a atenção, que eles se comunicam por pensamento. Aí a gente traz para a gente aqui, para o nosso mundo de hoje. Imagine, meus irmãos, se a gente tivesse a capacidade de ler o pensamento dos outros. Ou se eles tivessem a capacidade de ler os nossos pensamentos. Quantos problemas nós arrumaríamos, né? Por quê? Porque nós não temos essa evolução espiritual de equilíbrio mental, equilíbrio espiritual, para viver ainda num órgão como esse. Por isso que essa evolução, como é ditada aqui, ela é passo a passo, reencarnação a reencarnação, é lento, para que a gente possa ir aos poucos evoluindo. Então esse livro é muito bacana, né, que é esse livro citado pela mãe de Chico, que mostra a vivência, o dia a dia desses espíritos que já estão muito à nossa frente. Quando eu estava preparando esse estudo, né, que o nosso irmão Eugênio me convidou para vir aqui para falar sobre Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, e eu lá nas minhas leituras, né, nas pesquisas, a gente reunindo material para trazer um pouco de conhecimento. Todo estudo numa casa espírita, a gente não consegue esgotar o conteúdo, né? A missão de todo orador, que nós não somos palestrantes, nós somos oradores, a gente só vem trazer um pouquinho de esclarecimento. Uma das missões principais é a gente aguçar essa curiosidade, é a gente citar os livros para que a pessoa saia daqui e possa ir buscar, possa se inteirar, possa se aprofundar, porque a gente não consegue esgotar. Então, quando eu estava reunindo esse material, eu me deparei com um livro, né? Eu gosto muito de ler, tenho muitos livros, mas confesso que esse livro eu não tinha lido e nem conhecia, nunca tinha ouvido falar. Depois eu fui ver dos meus pais lá na casa, que é um livro muito conhecido. E o livro, o título é Religião dos Espíritos. Ela foi psicografada por Chico Xavier, por orientação de Emmanuel, e esse livro ele foi publicado em 1960. E ele é resultado dos estudos realizados, né, de mais reuniões doutrinárias que aconteceram no Centro Espírita lá em Uberaba, Chico participava. E ele comenta, né, esse livro ele se aprofunda sobre questões do livro dos Espíritos, né? Ele traz uma orientação, umas reflexões muito legal. E nesse livro tem lá intitulado um capítulo, capítulo 78 desse livro, e ele foi recebido em 1959, como eu falei, e ele traz como título desse capítulo a pluralidade dos mundos habitados. Eu fui pesquisar, achei esse livro e comecei a ler, até terminei o livro, né? E é um livro muito interessante, mas esse capítulo 78, ele fala justamente desse tema que nós estamos falando aqui. E fiz diminuir, o capítulo é grande, não daria para trazer, não são as partes principais, mas ele é muito interessante. E ele começa, o capítulo começa assim, abre aspas. Eu tomo a liberdade de ler, porque as palavras de Emmanuel são maravilhosas na reflexão desse livro dos Espíritos, né? Eu não conseguia reproduzir o que Emmanuel fala. E Emmanuel diz assim: e quanto o homem se encaminha para a lua, estudando-a de perto, comove-nos pensar que a doutrina se referia à pluralidade dos mundos habitados, precisamente há mais de um século. Então aqui Emmanuel já começa dizendo que há mais de um século, ou seja, quando foi lançado lá o livro dos Espíritos, eles já falavam sobre esse mundo, né? A pluralidade dos mundos habitados. Então em 59, quando chega essa comunicação, só curiosidade, a corrida espacial, Estados Unidos, a antiga União Soviética, né, a chegada à Lua, era em 1955. Então, tudo que a doutrina espírita já estava à frente de tudo isso. E eles
lembrar ainda que os veneráveis orientadores na nova revelação, guiando o pensamento de Allan Kardec, fizeram escrever a sábia declaração, 2 pontos. Deus povoou de seres vivos todos os mundos, concorrendo esses seres ao objetivo final da providência. E ele segue: sabemos que hoje moramos na Via Láctea, a galáxia comparável à imensa cidade nos domínios universais. Essa cidade, que seria a nossa galáxia, possui mais de 200 bilhões de sóis, transportando consigo planetas, asteroides, cometas, meteoros, aluviões de poeira de toda a infinidade de turbilhões energéticos. Entre esses sóis está o nosso, modestíssimo foco de luz, considerando-se que Sírius, um de seus vizinhos, apresenta brilho 40 vezes maior que o nosso, ou seja, Sírius tem uma estrela 40 vezes maior que a nossa. E ele fala que só na nossa galáxia, só na Via Láctea, existe mais de 200 bilhões de sóis, só na nossa. E acompanhando a nossa Terra, com todo o cortejo de suas orgulhosas nações, tem a importância de uma casa dos fundos, visto que, se a Lua é satélite nosso, o globo que nos asila é satélite pequenino desse mesmo Sol que nos sustenta. Mas os espelhos telescópios do homem já conseguem assinalar a existência de milhões e milhões de outras galáxias, mais ou menos semelhantes à nossa, a se espraírem na vastidão do universo. Então vejam, meus irmãos, essa mensagem é de 1959. Por curiosidade, ontem, quando eu estava revendo esse estudo, fui fazer uma pesquisa, que hoje nós temos a internet, que é muito fácil. Com toda a nossa tecnologia, né, nós temos identificado 96% de matéria escura, que a gente não sabe o que é, e com toda a tecnologia nós conseguimos identificar apenas 4% do universo. E esse 4% dá 2 trilhões de galáxias. 2 trilhões de galáxias. A gente não consegue nem imaginar o que é isso, né? Então, mais uma vez eu pergunto, 2 trilhões de galáxias, será que nós somos os únicos existentes em todo esse universo? Mas seguindo, os espelhos da vida. Temos assim um espaço incomensurável, mundos versus mundos experiências, mundos universidades, mundos tempos, mundos oficinas, mundos reformatórios, mundos hospitais e mundos prisões. Então ele vai falando assim das várias classificações de mundos existentes, né? Foi dito para nós que o nosso planeta é um planeta escola, estamos aqui para aprender e evoluir. Mas dentro da literatura existe uma vastidão de planetas de mundo, como nós temos conhecimento que dentro do nosso sistema solar existem mundos presídios, mundos reformatórios, enfim. E segue ele: e desejando-lhe a paz, a fim de que prossiga em suas arrojadas e preciosas perfeições, podemos assegurar que em todos os planos a consciência acordada à luz da razão e da responsabilidade surpreenderá sempre, por base de todo aperfeiçoamento, a preceito de Cristo, que coloca o amor a Deus e ao próximo como sendo o coração da vida, pulsando invariável no peito de justiça que manda em toda parte conferir a cada um as suas próprias provas, ou obras, perdão. Então aqui, Emmanuel, quando ele fecha o capítulo, ele diz, ele faz um resumo de que tudo isso que existe, essa grandiosidade, o que mais importa é o amor, e principalmente o amor ao próximo. Então ele dá aqui uma dica para todos nós que estamos na escola, nessa escola evolutiva. Se a gente quiser mesmo, entre aspas, passar de ano, a gente tem que colocar esse amor em prática, né? Como eu falei aqui, é muito fácil a gente ser espírita dentro da casa espírita. A gente fazendo uma analogia, é muito fácil a gente amar os nossos.
Né? Mas a doutrina espírita, ela vem nos explicar amar o nosso inimigo. Eu sempre tive muita dificuldade de entender como que eu vou amar o meu inimigo, como eu amo, por exemplo, as minhas 3 filhas. Eu tenho 3 filhos, né? Como que a gente vai conseguir? A gente está tão longe disso. Aí eu pensava para mim, falta muito para eu evoluir. Eu não consigo amar o meu inimigo como eu amo as minhas 3 filhas. Mas quando a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, que aqui o Elarrat ele nos indica que é uma bússola, e a gente vai ler essa passagem, quando ele diz amar o vosso inimigo, ele explica lá nas entrelinhas, o amar o vosso inimigo, só a gente já não desejar o mal para ele, a gente já está amando. Só a gente não praticar a vingança, a gente já está amando. E ele é bem explícito lá, que a gente não consegue amar o inimigo como a gente ama os nossos. Aí eu comecei a entender, e a gente começa a absorver esse conhecimento que o Espiritismo nos dá. Porque eu sempre ouvi amar o vosso inimigo. Mas a teoria era linda, mas na prática, quando a gente compara o inimigo com o ente querido, esse amor está tão diferente, está tão longe um do outro, mas lá no Evangelho do Espiritismo, que é a nossa bússola da dia a dia, a gente consegue entender que quando a gente exercita a não vingança, a não prática do mal, a gente já está amando. E assim fica muito mais fácil, fica muito melhor da gente seguir o caminho como espíritos errantes, espíritos em evolução que ainda somos. Então, meus irmãos, ao refletirmos, né, esse capítulo 78, que eu não consegui ler todo, porque ele é muito extenso, né, nós podemos ver que todos nós somos convidados a ampliar essa nossa visão muito ainda limitada dessa criação divina. Emmanuel, ele nos lembra que o universo, ele não é um cenário vazio, ele não é um campo imenso de aprendizado, né? Ele diz que muitos mundos diversos acolhem uma variedade de espíritos em evolução, em diferentes graus, assim como nós. Então, ele diz lá para a gente nesse capítulo que cada estrela que brilha no céu, cada planeta que ainda não conhecemos, são moradas que testemunham essa grandiosidade do amor de Deus, onde ampara espíritos como nós em evolução. Então, ele diz lá que estamos todos em jornadas, ora aqui, ora acolá, passo a passo, reencarnação a reencarnação. Hoje estamos aqui no corpo físico, como falei, amanhã estaremos do outro lado, também estudando, também evoluindo. E é isso que Emmanuel ele vem nos dizer. Então, diante disso tudo, desse capítulo, nós somos levados a acreditar que nada é por acaso. Até os materialistas, quando se debruçam nesse assunto, nesse tema, eles têm dificuldade de explicar como um acaso pode explicar toda essa organização fora a existência de Deus. Esse Deus perfeito, esse Deus bondoso, e quando a gente realmente vai estudar, a gente consegue entender esse amor. Como eu falei aqui, nós espíritas, que não só acreditamos, mas nós sabemos da reencarnação, a reencarnação, ela consegue explicar o amor de Deus, ela consegue explicar a justiça de Deus. Eu, por exemplo, né, talvez aqui muitos outros, não nasci num berço espírita, né? Eu nasci num outro segmento religioso, que eu respeito, amo muito, mas que não conseguia me dar as respostas que o meu espírito necessitava, né? Não conseguia trazer para o meu conforto como que um Deus pode ser tão justo, tão bondoso, tão misericordioso, com tantas mazelas que a gente encontra pelo nosso dia a dia, pelo nosso planeta, até mesmo dentro da nossa família. Então a doutrina espírita ela vem trazendo esse acalento de que tudo está dentro da programação, tudo tem uma finalidade. Então, meus queridos irmãos, que assim, a intenção, como eu falei, é causar a nossa curiosidade de buscar mais sobre o assunto, mas quando eu estava
como eu falei, reunindo material para trazer esse estudo nesta tarde, para dividir com todos vocês, né? Esse estudo, ele traz para a gente 3 coisas principais: humildade, esperança e, sobretudo, responsabilidade, né? Humildade para reconhecermos que somos uma parte muito pequenina da criação, mas nem por isso menos importante. Nós somos centelha divina, nós fomos criados por Deus. Então, esse mesmo Deus que foi capaz de criar esse cosmos, que ainda está criando, porque a ciência nos diz que o universo está se expandindo, isso é a criação de Deus, nós somos uma poeirinha cósmica e mesmo assim somos amados por Ele. Esperança para sabermos que sempre teremos novas oportunidades. Como eu falei lá atrás, nos foi ensinado sobre o céu e sobre o inferno. Se acertássemos, iríamos para o céu; se errássemos, iríamos para o inferno. A doutrina espírita veio nos trazer a esperança e nos dizer que somos, sim, espíritos errantes, mas em evolução. Já erramos muito, continuamos errando. A gente não pode usar isso como desculpa. Provavelmente erraremos tantas outras vezes, mas a esperança de que Deus sabe que nós estamos em evolução. Nós estamos aqui para aprender, nós estamos no planeta escola. A gente fazer uma comparação com a escola de nossos filhos, ou até a gente, quando a gente vai para a escola, a gente não sabe ler. E lá a gente aprende, e a gente erra. A gente vai fazer a prova, a gente tira a nota baixa. Muitas vezes até repetimos de ano. E nesse planeta escola é a mesma coisa. Erramos, né? Muitas vezes até no mesmo erro, mas a esperança que a doutrina espírita nos traz é que nós estamos em evolução. E responsabilidade para entender que o nosso progresso, ele depende exclusivamente das nossas escolhas. Ou seja, cada espírito é responsável pelos seus atos. Ninguém pode carregar, entre aspas, a cruz dos outros. Muitas vezes, nós, né, naquele nosso afã de ajudar, a gente quer de qualquer jeito tirar aquele irmão daquele momento que ele está vivendo, tentando transformar os seus pensamentos, as suas atitudes, mas a gente não vai conseguir. O que a gente pode fazer é dar apoio, né, a orientação, mas cada um tem que percorrer o seu caminho. Então, esse estudo, há muitas moradas na casa do meu pai, ele vem nos trazer a grandiosidade da criação divina, do universo, mas também vem nos dizer que, apesar de ser gigantesco essa criação, Jesus, ele está atento a nós o tempo todo. Me veio aqui à mente, né, sobre bons pensamentos. Eu estou fazendo um outro estudo que não tem muito a ver com esse, mas eu estou estudando um cientista, um físico. Eu gosto muito do trabalho dele na internet, tem trabalhos maravilhosos, em francês, chamado Jean-Pierre Garnier-Mallet. Ele fala sobre o SAR, que é o sistema de ativação reticular que nós temos no nosso cérebro. Tem nada a ver com religião, ele é cientista, mas se encaixa como uma luva. Ele diz que o nosso cérebro, tudo aquilo que a gente pensa muito e que a gente deseja, ele entende como aquilo é importante e ele ativa dentro do nosso cérebro como se fosse um radar. Ele dá algumas explicações. Ele, por exemplo, ele dá uma explicação: uma mulher quando está grávida, uma família quando está esperando o bebê, aquele momento é tão importante que o cérebro entende que aquilo é importante, e aquela família, quando sai à rua, enxerga um monte de mulheres grávidas, um monte de crianças. Eu lembrei das minhas filhas, né? Eu tenho gêmeos, então aquilo foi tão marcante para a gente, que onde a gente ia, a gente encontrava gêmeos. Eu falei, pô, todo mundo resolveu ter gêmeos, mas ele explica cientificamente que o cérebro consegue identificar isso. E ele fala justamente dos pensamentos negativos e dos pensamentos positivos. Quando a gente começa e traz para a gente pensar em dívida, pensar em problema político, pensar que tudo está caro, o nosso sistema reticular começa a identificar e trazer para a gente comprovação daquilo tudo. Por outro lado, uma notícia boa é que quando a gente tem bons pensamentos, ou seja, quando a gente começa a pensar em esperança, caridade, amor, o cérebro entende que aquilo é importante
ele é ativado e ele começa a identificar no nosso dia a dia, na nossa cidade, na nossa sociedade, todos esses momentos de felicidades e prazerosos, e a gente começa a vivenciar aquilo. Por que eu estou dizendo isso? Porque é importantíssimo o nosso estado de ser, o que a gente pensa, o que a gente sente, né? É como se fosse um espelho. A gente não pode esperar que o espelho sorria para a gente se a gente não estiver sorrindo. A gente só vai ter aquilo que a gente emite. Então, Carlinhos Malê, ele diz assim, para a gente mudar o nosso ambiente, para a gente mudar o nosso entorno, a gente tem que mudar também, como nosso amigo Eugênio falou, a gente tem que começar a mudar para a gente identificar coisas boas. Então, é mais uma vez a ciência se unindo à religião. Então, que a gente possa sair daqui nesta tarde de hoje com esse pensamento. A gente é o que pensa, a gente é o que sente. Quando a gente começa a sentir amor, sentir coisas boas, a gente automaticamente, explicado pela ciência, a gente vai começar a vivenciar tudo isso. Eu agradeço imensamente a oportunidade da casa, do meu amigo Eugênio, que me convidou para estar aqui nesta tarde hoje, porque é sempre muito bom falar de Jesus. No Espiritismo não tem especialista, tem pessoas de boa vontade, né? E quando a gente fala de Jesus, é uma oportunidade que a gente tem de colocar o que a gente tem de melhor, dividir com os nossos irmãos. Muitos não tiveram a oportunidade de estar aqui, a oportunidade de conhecer o Espiritismo, de conhecer esse trabalho tão maravilhoso de ajuda ao próximo. E muitas vezes, para a gente encerrar mesmo, a gente espera grandes missões, né? Eu queria ganhar na loteria para construir um orfanato, um asilo, ajudar um monte de gente. E muitas vezes no nosso planejamento reencarnatório, nossa missão não é essa. A nossa missão é pequenininha dentro do nosso círculo, a nossa missão é ser uma boa mãe, um bom pai, um bom irmão, um bom companheiro, um bom vizinho, né? E quando a gente começa a fazer as pequenas coisas de coração, as outras oportunidades vão chegar, né? O trabalho chega quando o trabalhador está pronto. E é no pouco a pouco, a gente não vai conseguir de uma hora para outra ser um espírito iluminado. A gente consegue dentro daquilo que a gente já é. Um abraço a todos e que Jesus possa nos abençoar cada vez mais. Muito obrigado.